Tem muita gente que não entende. Sérgio, o meu produto é bom, o meu serviço é bom, o meu cliente que comprou, ele adora. Por que que eu não vendo muito? É porque a pessoa não entendeu que se o seu produto é bom, se o seu serviço é bom, quem compra é ajudado. Mas quem não comprou não sabe que é bom. Mas, Sérgio, eu falo que o meu produto é bom. Mas o que você fala, fala errado, não serve. Você não tem método. Venda é ciência, é método. Tem muita gente que pensa, eu não dou sorte de vender. Não é sorte. Não é sorte, é método, é uma ciência. Você tem ponto a ponto. Primeiro, você tem que descobrir quem é o cliente ideal com mais chance de compra. O que esse cliente quer ouvir para querer comprar com você. Fazer uma análise emocional. Quais são as dores emocionais que ele tem hoje que você pode resolver com o seu produto? Quais são os medos que o seu cliente ideal tem que ele não quer que aconteça no futuro, que você pode resolver com o seu produto ou com o seu serviço? Quais são os desejos, a coisa boa que ele quer agora, que ele não tem, que você pode ajudar com o seu produto ou serviço? Qual o sonho que ele tem no futuro, que ele quer conquistar coisa boa, que ele quer conquistar, mas ele não sabe como, que você pode ajudar com o seu produto ou serviço? Então, venda é técnica. Tem um monte de gente que fala, mas Sérgio, uma vez um dentista falou para mim, mas Sérgio, eu já li 2 livros de venda. Falei, meu amigo, você sabia que você é empresário? Não, eu sou dentista, não é nada. Você tem o seu consultório e tem 2 recepcionistas. Quantos anos você estudou para se formar como dentista? Sérgio, eu fiz, 5 anos de faculdade. Quanto tempo, Carlos? 5 anos de faculdade e mais umas 2 pós-graduação. 7 anos. 7 anos estudando para ser dentista. Aí você vira empresário. E tu lê 2 livros, tu acha que isso vai fazer você aprender a vender? Pô, tem que ter método. Tem que estudar para ser empresário. Tem que estudar para saber vender. Porque a ciência é técnica, que nem diz ali o Rogério da Silveira. E a maior parte das pessoas não entende isso. E vou contar agora que erro é esse. Então, antes disso, se a sua empresa não está vendendo tanto quanto você gostaria, é porque você está usando o método errado. Não adianta nada. Eu falo assim, eu estava dando exemplo, né? Se o seu cliente que compra gosta do produto ou serviço, quem não comprou, ainda essa pessoa não experimentou. Mesmo que você fale, mas o meu produto é bom, meus clientes gostam. Mas isso não convence, isso não estimula. Quando você aprende a forma certa, quem é o cliente ideal, entender dores, medos, desejos e sonhos e fazer uma apresentação de venda que mostra claramente para o seu cliente de acordo com o modelo mental dele. Não adianta você explicar pelas suas palavras, você tem que entender qual a forma que ele entende, o que ele quer ouvir para tomar a decisão de compra. Além disso, saber quais são as objeções dele, objeção é motivo ou razão para ele não comprar. Quais são as objeções que fazem ele não comprar e como você pode destruir essas objeções antes que elas se instalem na mente dele durante a sua apresentação? Isso vai fazendo o cliente, quando chegar na hora do fechamento, se fizer o fechamento da forma certa, o cliente vai querer comprar. Tem gente que fala, Sérgio, eu faço tudo certo, eu tenho um script até legalzinho, eu gosto muito. Eu estou com um probleminha no fechamento. Pô, tá com probleminha no fechamento porra nenhuma, tá com problema na porra toda. O fechamento não faz mágica. Não adianta fazer uma apresentação errada e achar que o fechamento vai resolver. Outra coisa importante, o cliente, ele não toma a decisão. Anota essa informação importante, eu acho que eu nunca falei essa frase numa live. O cliente não toma a decisão de compra na hora de que sabe o preço. O cliente, ele toma a decisão de comprar ou não antes de saber o preço. É claro, quando o preço não é visível, quando o preço está à mostra, ok, você também pode usar outra estratégia. Mas o ideal é você só dizer o preço depois que o cliente viu o valor, que representa tudo de bom que ele vai receber,
Então, primeiro, o cliente tem que ver valor. Depois, o cliente tem que querer comprar, para depois você falar o preço. Se você fala o preço antes do cliente querer comprar, não vai dar certo. É igual o solteiro que está numa balada, conhece uma menina bonita, olha para a menina sorri, ele olha para lá, um dá mole para o outro. De longe, um joga charme, a menina joga o cabelo, fica de longe, um jogando charme para o outro. Aí o cara chega perto da menina, oi, quer casar comigo? A menina vai sair correndo, que maluco é esse casar comigo? Não é assim não, pô. Primeiro a gente tem que se conhecer, namorar, conviver Mas se já chegar a falar em casamento, a mulherada vai fugir. Tudo tem sua hora. Da mesma forma que você chegar e já falando de preço. Ou falar o preço antes de gerar valor. Primeiro tem que conquistar o cliente. E como que conquista? Gerando valor, entendendo o que ele quer ouvir para tomar a decisão de compra. E outra coisa aqui, qual é o erro que faz o cliente não te dar atenção? Vou te contar agora. O erro que faz o seu cliente não te dar atenção é você focar em você e não nele. Volta e meia eu recebo ligação de uma empresa qualquer fazendo ligação fria. Ligação fria é quando você liga para alguém que não está esperando a sua ligação. A minha equipe não faz ligação fria tem mais de 5 anos. A gente faz a ligação quente. Por exemplo, eu faço live, entrego muito conteúdo, conteúdo gravado, conteúdo ao vivo. As pessoas gostam, ficam interessadas e entram em contato com a gente querendo saber sobre os nossos treinamentos. Isso é ligação quente. Isso é relacionamento gerado antes da possibilidade de ter uma venda. Ok? Então, volta e me recebo a ligação. Olá, Sérgio, pode falar que é da empresa tal. Sérgio, a nossa empresa tem 10 anos, tem 20 anos. A nossa empresa, a missão da nossa empresa, aí eu vou, desligo. Não me importa quantos anos tem a empresa do cara, não me importa qual é a missão deles. Eu não tenho tempo para isso. Se quer me fazer parar para conversar, tem que falar alguma coisa que me interessa. Eu já vi empresário falar para mim, Sérgio, eu não entendo por que eu vendo pouco. Eu pago bem meus funcionários, eu pago meus impostos em dia. Porra, como se pagar imposto em dia fosse diferencial competitivo. Pagar imposto em dia é obrigação de todo empresário. O cliente está nem aí. O cliente quer saber como você pode eliminar a dor e o medo dele. Como você pode ajudar ele a conquistar o desejo e o sonho. Como você pode resolver o problema dele, não está nem aí com você. Então, olha só, por causa deste erro, que seu cliente não te dá atenção. Que erro é esse? É você focar em falar de você e do seu produto. Olha só, quero falar do meu produto. Eu tive aqui uma aula na terça-feira para os alunos do Script Secretos, uma aula ao vivo, exclusiva para eles. E aí, eu conversando lá com o exemplo, tinha um rapaz que é engenheiro, gente fina. E ele trabalha com energia solar. E na conversa, eu ensinei ele a fazer conta que quando a pessoa compra um equipamento de energia solar, o cliente não paga nada, porque a economia gerada imediatamente na conta de energia paga o equipamento. Então o cliente não aumenta nada. E depois de 4 ou 5 anos, que acabou de pagar o equipamento, a sobra é enorme. Eu fiz uma conta, dava até para comprar um carro usado, parcelado, sem entrada. Eu falei, cara, fiz umas contas juntos lá com todos os alunos. Então quer dizer que se eu comprar com você, eu fico 5 anos pagando a mesma coisa. Porque aí vai ser um pedaço. Por exemplo, eu gasto aqui em casa R$800 por mês de energia elétrica. Ele me falou que se eu botasse lá o sistema de energia solar, eu ia pagar R$100 por mês de energia e pagaria R$700 do equipamento dele. E depois de 5 anos, eu pagaria só R$100 por mês de conta de energia. Falei, pô, quanto custa um carro velho aí parcelado? Aí, sei lá, R$700. É quase que eu instalo sem pagar nada e depois eu ganho um carro velho a cada 5 anos. Pagando a mesma coisa que eu pago hoje.
Eu falei, cara, você fala isso? Ele falou, não. Eu falei, cara, você não tem que vender. Provavelmente você chega na casa do cliente e você fala, linguagem de engenheiro, quantos amperes, como funciona, você dá uma aula de engenharia? Ele é isso, eu dou uma aula de engenharia. Eu falei, isso não vende. O cliente não quer aula de engenharia. O cliente quer como resolve o problema dele. E o problema que você resolve é você vende dinheiro. Depois de 5 anos, ele passa 5 anos pagando a mesma coisa, e depois de 5 anos, ele tem uma economia enorme. Dá até para comprar um carro velho usado, sem entrada, de bônus. Com a economia que você vai ter, ou comprar qualquer outra coisa que você quiser. Entendeu? Dá para entrar, sei lá, na Casa Bahia, não sei quanto é a prestação de uma TV grande, sei lá, se for 300, já dá para comprar 2 TVs por ano. Entendeu? Porra! E ele não se tocava, porque só falava dele. Eu já vi muito especialista da área da saúde falar, mas Sérgio, eu não entendo porque os meus clientes não compram muito. Eu chego na frente do cliente e eu falo, olha só, eu fiz faculdade na faculdade tal, eu fiz pós-graduação nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, eu tenho 3 mestrados. O cliente não está nem aí. O cliente quer que você resolva e faça bem o trabalho que você tem que fazer. Pô. Então vamos lá. O que é errado? Você ficar falando de você. O que é certo? Aí o que tem que fazer? Falar do cliente. Como? Pergunta. Quando começar a conversar com o cliente, faz perguntas. Anota uma frase aí. Quem pergunta, comanda a negociação. Eu vou fazer uma sequência de perguntas aqui. Olá, seja muito bem-vindo à minha empresa. Como eu posso lhe ajudar? Me diga entender. De que outra forma isso pode estar te atrapalhando? Que outra área pode estar sendo atrapalhada? Quem mais está sendo prejudicado por esse problema? O que você acredita que se esse problema continuar, que outros problemas podem acontecer? Se você continuar com esse problema, você vai perder muito ou pouco dinheiro. O que a sua vida pessoal pode ser incomodada com esse problema? Você sabe que esse problema te gera dificuldade de conquistar o quê? O que você vai ter dificuldade se esse problema continuar? Como você vai se sentir se você não conquistar esse objetivo? O que as outras pessoas vão dizer de você se você não conquistar esse objetivo? Quem vai ficar feliz por você quando você conquistar esse objetivo? Que outras pessoas vão ter a vida impactada quando encontrar esse objetivo? Qual o seu grau de urgência para resolver esse problema? Como você se sente com esse problema? De 0 a 10, o quanto você pode ser impactado? Cara, tudo isso é pergunta onde você vai aprofundar. Você não vai usar todas elas. Eu chutei um monte, que aí depende do produto, do serviço, do seu negócio para você ir adaptando. O Túlio falou, numa agência de viagem. O cara vai lá, quero uma viagem. Quanto custa a viagem para Disney, por exemplo? Ah, legal, vou te dar todo atendimento. Deixa eu fazer uma pergunta. O que levou você a vir hoje aqui na nossa agência de viagem para saber sobre a viagem da Disney? Porque ninguém compra nada por comprar. Tem uma dor por trás, tem um medo por trás, tem um desejo por trás. O que trouxe hoje você aqui para saber sobre a viagem da Disney? Por quê? Legal, uma curiosidade. Por que a Disney? Quem vai ficar feliz de ir para a Disney? Você vai sozinho ou vai com mais alguém? Ah, que legal, vai levar sua esposa. Ah, nossa, ela desejava ir para a Disney? Nossa, como é que ela vai se sentir quando chegar lá? Conta para mim. E como é que você vai se sentir sabendo que você proporcionou essa viagem para ela? Você sabe que as viagens se tornam inesquecíveis. Você sabe que vocês vão estar preparados, que ela vai passar os próximos anos te agradecendo e contando para todo mundo da família. Sabe disso, não sabe? E me diga o seguinte, há quanto tempo você vem planejando essa viagem? Nossa, que legal. Mas foi ela que pediu ou foi você que ofereceu a viagem? Ah, entendi. E ela, como é que ela tá? Me fala como é que ela tá, a expectativa dela. Ela sabe que você vem aqui hoje ou é surpresa?
Não é super. Pô, que legal, cara. Eu acho que se todo marido, ou se toda esposa, ou se todo pai fizesse isso, eu acho que as relações familiares seriam muito mais. Você já quis ir para Disney? Porque, por exemplo, eu tenho um aluno que o nome dele é Tio Disney, o Túlio. Ele é como é que é? Roberto. Ele é especialista em viagens para Disney, né? E aí, numa aula nossa, e a gente falando sobre isso, eu consegui ajudar ele. Eu descobri o seguinte: quem mais vai para Disney, uma parte dos pacotes são adolescentes. Quem compra é a mãe. Alguém já levou os filhos para Disney ou comprou uma viagem para os filhos irem para Disney? Não. Eliane foi junto. Então, olha só, a Eliane foi junto com a filha. O Marcos, do Estúdio Pilates, foi junto com a... Deixa eu fazer uma pergunta, Eliane. Vê se acontece isso com você. Eu percebi que a maior parte das mães que levam as suas filhas também vão para realizar um sonho. Eliane, você tinha sonho de ir para Disney quando você era adolescente? Qual foi o entendimento? Vamos ver se encaixa aqui. Olha, sim, Eliane, você quis ir para Disney quando era adolescente, certo? Você falou que sim. Os seus pais puderam pagar para você ou era um trauma seu? Você quis ir? Você quis ir, seus pais pagaram, você foi? Geralmente são as mães que, quando adolescentes, quiseram ir, mas os pais não tiveram condições de pagar para a filha. Então as mães mandam as filhas para agradar as filhas e para realizar um sonho não realizado. Tem a ver com você? Então olha só o exemplo que eu dei aqui. Nos meus treinamentos, no Venda Turbinada VT7, eu tenho oportunidade de aprofundar, eu faço meio que umas mentorias lá para os alunos. E aí no Tio Disney, eu que batizei ele de Tio Disney, eu cheguei fazendo um monte de pergunta, aí chegou à conclusão que a maior parte... Gente, ó, isso vale para todo mundo que eu estou falando aqui. A maior parte, isso é estudar o cliente ideal. Então vamos lá. A gente entendeu que a maior parte das viagens que ele faz é grupos de adolescentes. Quem compra geralmente é a mãe, e a mãe compra também para realizar um sonho que ela tinha de ir quando criança, quando adolescente, os pais não puderam pagar. E ela falou: meus pais não puderam pagar, eu entendo, mas a minha filha eu vou mandar. Tem a ver isso com você, Eliane? E aí, uma das preocupações das mães muito dono de agência não está ligado a isso. Muitas das preocupações da mãe é com a segurança. A mãe quer que as filhas voltem inteirinhas do jeito que foram. As mães não querem que as filhas aprontem lá e voltem diferente. Então, o caso aqui da Eliane foi exatamente o que eu falei. E com esse entendimento, o Tio Disney, que é o Roberto Barata, quando ele começa a conversar com uma mãe, olha só, o Túlio, ele: oi, como vai? Quero ir para Disney. Que legal. Poxa, parabéns. Me diga o seguinte: para quem é viagem? Para minha filha. Nossa, que legal. Aí ele vai encher. Olha só, eu vou fazer uns argumentos. Eu vou encher a bola da experiência de ir para Disney e depois eu vou mexer com o coração da mãe. Imagina o seguinte: nossa, que legal, parabéns. A experiência da Disney é uma experiência incrível. Na verdade, a Disney não é nem para criança. Se for para adolescente, a Disney não é para criança. A Disney é para adulto. Eu tenho certeza, mãe, que a sua filha vai agradecer o restante da vida. Olha só agora. Tem muita gente, muitas mães que sonhavam ir para Disney, mas os seus pais não tinham condições. E algumas mães entenderam que quando eram adolescentes os pais não puderam ir, e elas guardaram aquilo dentro do peito na sua vida e se prometeram: um dia, quando eu tiver uma filha, eu vou mandar ela para Disney, para que ela possa curtir o que eu não pude curtir quando eu era adolescente. E muitas mães, falam para mim que é o caso dela, entendeu? Mas você conta a história do cliente sem dizer que é a história dela. Aí você fala: nossa, tem muitas mães que quiseram ir e guardaram. Teve muitas mães
que quando eram adolescentes queriam ir para a Disney, os pais não puderam enviar, e elas viam as coleguinhas ricas tirando onda, humilhavam, porque as ricas puderam ir, e os pais dessas jovens não puderam enviar. Porque você sabe que adolescente é competitivo, fica tirando onda, você foi, você não foi, você foi e você não foi. Então, parabéns, mãe, por você preencher o coração da sua filha com tanto amor. Isso é uma prova de amor. Eu sei que o investimento não é pouco, mas as mães que amam verdadeiramente as suas filhas não abram mão disso. Você gostaria, mãe, que a sua filha fosse reconhecida na escola como uma das adolescentes que foi para Disney? Você gostaria que a sua filha pudesse contar para as amiguinhas como foi legal passear na Disney? Ah, mãe, deixa eu fazer uma pergunta. Você já foi para Disney quando era adolescente? Então perceba que esse exemplo que eu dei aqui é falando da mãe. Eu falei da dor da mãe. Que a mãe não queria que a filha tivesse a dor que ela... Não tem nada a ver do produto. Depois que vai falar qual hotel, quantos dias, qual parque, se tem aquele passe rápido, se não tem, isso é outra conversa. O cliente não compra o produto. O cliente não compra o serviço. O cliente compra... Então vamos lá. Qual o tema, de novo aqui, ó. Qual o tema da live de hoje? Por causa deste erro que o seu cliente não te dá atenção. E que erro é esse? Você só falar de você. Você acreditar que a pessoa não é... Você acreditar que a pessoa quer ouvir falar de você. A pessoa não quer ouvir de falar de você. A pessoa não quer ouvir falar do seu produto. A pessoa não quer isso. A pessoa quer que você fale dela. A pessoa quer que você fale da vida dela. A pessoa quer que você pergunte sobre a vida dela. A pessoa quer que você entenda os problemas dela. O cliente quer que você entenda as dores e medos dela. Quando isso acontece e o cliente percebe que você pode ajudar, que você sabe do problema dela, nessa apresentação que eu fiz brincando aqui sobre a agência de turismo, mostrou que eu só falei da pessoa, eu não falei. É por isso que todas as vezes que eu faço consultoria nas empresas aí pelo Brasil, eu chego lá, eu monto os scripts e eu vou vender. Eu faço venda sem saber o produto. Por exemplo, se eu estivesse numa agência, eu faria essa venda para a mãe, nossa, eu quero comprar, vou levar minha filha. Mas como funciona o pacote? Eu falei, que bom, então primeiro parabéns. Qual o investimento? Túlio, X reais, tá ótimo, você vai pagar à vista ou no cartão? Vou pagar, sei lá, à vista no cartão, tá ótimo, vai que fez a venda. Vai lá, me dá a sua identidade. Túlio, explica para ela agora como é o pacote. A pessoa tem que comprar antes de saber. Para isso você gera valor, para isso você gera necessidade. Ok? Darlan, desejo do passado realizado no presente. É isso mesmo, Darlan. Então perceba que a venda, nesse caso, não é a jovem, é a mãe que quer realizar o sonho dela. A mãe tem uma ferida que queria ir para a Disney, o pai não pôde mandar. Ela não quer que a filha tenha aquela ferida emocional e ela quer aliviar a ferida dela com a filha indo. Ela realiza o sonho através da filha. Giovanni, alguma técnica para prospecção de cliente na rua? Sim, Giovanni, tudo que eu falei aqui pode ser usado para prospecção de cliente na rua. Você perguntar sobre ela, usar essas frases, essas perguntas, falar menos de você, só falar de você quando tiver vendido, falar mais sobre o cliente. Flaviane, Sérgio, o que eu mais ouço nas minhas visitas é a falta de espaço por friso das nossas paletas. É porque você não gerou valor suficiente. Flaviane, se você gerar valor, o cliente arruma um espaço para você. Antônio Barreto, sempre faço vídeos mostrando os meus produtos eletrônicos para os meus clientes no WhatsApp. Porém, não estou tendo o resultado que posso fazer. Sérgio, sai do WhatsApp, Antônio. Telefone ou... Quer ver o que dá mais resultado que o telefone? Você fazer ligações em vídeo. Antônio, em vez de você filmar o eletrônico e mandar pelo WhatsApp,
chama o cliente, começa a fazer um monte de perguntas sobre o que ele quer, a necessidade, esse tipo de perguntas que eu fiz, em vídeo, aí pega o eletrônico e começa a mostrar. Mas só mostra o eletrônico depois de você entrevistar o cliente, você fazer essas perguntas, ok? Pode usar essas dicas em farmácia? Claro, farmácia comete muito erro. Muita empresa do varejo, farmácia é uma delas, o cliente pede um remédio e você vai e oferece o mesmo. Não tem que dar só o que o cliente pediu. Se o cliente chegar, eu quero o remédio tal. Claro, vamos pegar para você, além desses, que outros medicamentos você usa normalmente na sua vida? Quais são os outros medicamentos, suplementos ou itens de farmácia que você costuma comprar? Já pega papel e caneta. Me diga o seguinte, todo mês você compra o quê, filho? Vamos lá. Você compra mais o quê? Tá? Ah, ok. Me diga o seguinte, como é que está seu estoque? Que remédio, se deixar faltar, não pode. O ideal é você ter um remédio, deixar lá. Porque às vezes deixa de tomar, faltou, acabou, vai dar problema. Me indica aí. Darlan, dicas de pergunta que pode ser feita na venda B2B. Cara, todas essas. Porque mesmo na venda B2B, de empresa para empresa, quem compra é uma pessoa. Tudo isso pode ser usado lá, Darlan. Eliane e tal. André, o cliente não toma decisão na hora de saber o preço. Toma antes, isso mesmo. Qual a melhor forma de combater a objeção de falta de dinheiro? Top. Ô Marcos, 80% das vezes a falta de dinheiro é erro seu, é mentira. O cliente não viu o valor, você não eliminou a objeção, você fez a venda errada. E falta de dinheiro é mentira, você não gerou desejo de compra no cliente.